Olá, pessoal. Bom, essa aula ela vai ser uma segunda parte, né? Para quem não lembra da aula de substâncias e misturas, essa aula é a parte 2. Enquanto que na primeira aula a gente teve, né, o contato com as substâncias puras, misturas heterogênea, homogênea, né? Teve toda aquela coisa de interpretação de gráfico. Agora a gente vai conhecer alguns métodos de separação de misturas, né, que são muito recorrentes, não somente em laboratórios, mas também no nosso cotidiano. E falando em cotidiano, para iniciar aqui, né, a nossa aula, o primeiro método que eu vou apresentar para vocês de separação é a filtração, né? Quem aí, né, nunca viu a mãe de vocês fazendo café na cozinha, né? Então, esse é um bom exemplo de filtração, certo? É um método de separação de mistura muito comum no nosso cotidiano, que é quando a pessoa está fazendo o quê? Café ali, ela está fazendo uma filtração. Porque a filtração ela consiste em o quê? Em um sólido, eu tenho um sólido inicialmente, numa filtração comum, né? Que eu falo. A gente tem um sólido e um líquido. Então ali eu quero separar aquele sólido daquele líquido. Então é muito comum a gente usar o quê? Um filtro, a gente pega aqui como tem na imagem, né? Tem o filtro de papel, aí tem o resíduo sólido, né? E tem aqui o quê? O líquido. Aqui no caso do exemplo, é o que é? Eu tenho um recipiente onde ele tem areia e água, e eu quero separar esses componentes. Eu quero separar a água da areia. Aí eu pego um funil, coloco um filtro, né? E separa. Então, no fundo do filtro, né? Do filtro não, da vidraria, vai ficar o quê? Só a água e no filtrozinho de papel vai ficar areia. Então, isso aqui é um exemplo bem simples, bem básico de uma filtração comum, tá? Mas, nós também temos a filtração a vácuo, que ela acaba se tornando um processo de filtração mais rápido, porque nesse caso o nome já diz a vácuo, né? Não tem a presença de ar, é a falta de ar. Enquanto que aqui a gente tem, aqui a gente não tem. Então acaba se tornando um processo mais rápido. Ele é mais comum em laboratório mesmo, tá? Esse aqui a gente ainda presencia mais no dia a dia, mas esse aqui ele é mais comum em laboratório. Aí aqui você vai depender de outros equipamentos, né? Aqui um equipamento para bombear, né? Para fazer com que não tem, para manter o vácuo. Então aqui essa filtração a vácuo ela é um pouquinho mais complexa do que essa primeira. Mas ambos são processos de filtração, né? Separação de misturas. Então esse processo ele é bem comum, né? Muito conhecido, o processo de filtração, certo? Então vamos prosseguir. Em seguida, eu trago para vocês a decantação. A decantação é também outro processo, não é tão complexo. Então existem dois tipos de decantação, né? Que é a decantação quando tem uma mistura líquido-líquido e uma mistura sólido-sólido. Então, se vocês observar aqui nessa imagem, que tem o funil, né, de vidro aqui, funil de separação, aqui a gente tem o quê? A gente tem dois líquidos. Só que nessa mistura você está tendo o quê? Líquidos que eles têm uma diferença de densidade, né? Então, nesse caso, como é que eu vou separar esses dois líquidos? Então, você observa o seguinte, ó, que aqui tem uma torneirinha, né? Aí aqui embaixo, ó, fica o líquido mais denso e em cima fica o menos denso. Então, para separar é muito simples. Você simplesmente liga a torneirinha aqui do funil e o líquido mais denso vai descer, né? E vai ficar só essa parte aqui, né? Então, esse seria um processo de separação de mistura, né? Por decantação. Que aqui a gente tem o quê? A gente está tendo a diferença, né? De densidade ou solubilidade, né? Aí aqui nesse outro exemplo, a gente tem uma mistura sólido-sólido, que é uma mais simples do que essa, né?
Porque aqui é muito simples, você tem o quê? Uma mistura, né, onde você tem sólido com líquido, que não é tão solúvel, né? Então, você simplesmente vai deixar essas partículas sólidas se repousarem no fundo, né? Então, aí você também está tendo uma decantação. Só que é bem mais simples do que essa, né? Bem mais simples do que essa que é feita com líquido-líquido. Essa aqui é mais simples, certo? Então, esse é o processo de decantação, aonde ele é dividido para misturas líquido-líquido, né? E misturas sólido-sólido. Esse da sifonação, ele é bem interessante também, ó. Porque aqui é o seguinte, ó. Ele é bem simples, tá? Aqui eu posso até usar esse exemplo logo. Então, vocês imaginam aqui, ó, nesse exemplo que você tá tendo aqui um balde, você tá tendo 2 baldes. Aí, nesse primeiro balde aqui, você tem óleo e água, certo? Aí, imaginem que o óleo, ele é essa parte de cima, que ele é o menos denso, e a água, essa partezinha mais clara, que é a água mais densa, certo? Aí aqui a gente tem o seguinte, o sifão, ele é uma mangueirinha, como se fosse uma mangueira. E aqui acontece o seguinte, esse baldinho aqui, ele fica numa altura mais elevada do que esse. Para quê? Porque essa diferença de altura é que vai fazer com que esse líquido, com que a água, com esse líquido aqui de cima, desça por esse outro baldinho aqui, ó. Essa diferença de pressão que é causada aqui devido a essa diferença de altura, né? Então, o processo de sifonação, ele também é simples. E vocês podem até tentar reproduzir em casa, né? Vocês podem pegar 2 baldes, né? Como tá no exemplo, coloca óleo e água. Aí vocês vão perceber o que vai descer primeiro, né? Seguindo passo a passo como está sendo apresentado. Você coloca um balde mais elevado, numa altura bem mais elevada, e você coloca outro balde no chão, né? E para ver, você pega uma mangueira, aí você vai observar, né? Quem que vai descer primeiro. Então, aqui também, né? É um processo de separação de misturas, né? Que é a sifonação. Também é um processo bem interessante, né? Bem legal esse processo. E nós temos a centrifugação, né? A centrifugação, ela é muito comum nesses laboratórios de análises químicas, né? Quando a gente faz exame de sangue, você sabia que o sangue de vocês vai parar numa centrífuga? A centrífuga é esse equipamento aqui, ó, que ele rotaciona, né, esses vidrinhos que tem o sangue, com a intenção de quê? De fazer com que aconteça também, é como se fosse uma decantação também, né? Bem, só que um pouquinho mais complexa, porque tem o auxílio não mais complexa, mais rápida, né? Porque aqui vai ter o auxílio da centrífuga, né? A centrífuga vai acelerar esse processo de decantação. Aí aqui vocês observam aqui, ó, que após ser retirado da centrífuga, olha como que fica o sangue, né, ó. Inicialmente a gente só observava aquela coisa toda vermelha, né? E depois que sai da centrífuga, olha só, você consegue observar a diferença de fases, né, que tem, ó. Aqui são os componentes, né, do sangue, alguns componentes que você consegue visualizar após retirar da centrífuga. Então, a centrífuga é isso. A centrifugação, ela é o quê? É uma aparelhagem que acelera o processo de sedimentação, né? Muito interessante também. Muito usada aí no nosso cotidiano. E tem a levigação, né? Que é muito usada pelos garimpeiros aí de ouro. Então, gente, a levigação, simplesmente você vai ter, o garimpeiro, ele vai pegar aquela laminha, né? Aquela areiazinha com laminha. Aí ele vai usar um pouco corrente de água. Então, junto com a corrente de água, quando ele sacudir essa bacia, quando ele sacode, o que acontece? Os sólidos que são menos densos, que é no caso a areia, vai sair e vai ficar os sólidos mais densos, que é o que? O ouro, né? As pedrinhas de ouro. Então, a levigação também é um processo de separação de misturas, né?
muito usada aí, né, pelos garimpeiros. Muito interessante também. E aqui a gente tem mais dois processos de separação, né, que são também extremamente simples e extremamente comuns no nosso cotidiano. A gente tem a catação e a peneiração, né? Então, a catação, o nome já diz, né, gente? Eu tenho certeza que você já viu alguém na vida aí catando feijão, né? Ah, vamos supor que eu tenho uma porção de milho e feijão. Aí eu só quero feijão. Eu poderia usar esse processo de catação, né? Para separar o milho do feijão. Eu só catava o que? Os grãos de feijão, que é os grãos que me interessam, e deixava o de milho para lá, né? Então, isso seria um exemplo, né, de processo de catação. Aí tem a peneiração, né, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, que também é um processo bem simples, mas ele também é um processo de separação, né, de misturas. Muito interessante também. Ele também pode separar. Por exemplo, você imagina aí um recipiente com feijão e açúcar. Aí, através desse processo da peneiração, você consegue separar o açúcar ou uma farinha bem fina, por exemplo, né? Você consegue separar os componentes. Então, aí também é um processo de separação de mistura, né? Aí aqui a gente tem a ventilação, que é também um processo bastante simples. Vocês podem imaginar o seguinte: vocês imaginam aí, vocês têm uma bacia de, sei lá, de amendoim, só que tá cheio de casca, um monte de casquinha solta, e você não quer essas cascas. Através da ventilação você pode separar, mas como assim ventilação? O nome já é bem sinuoso, né? Ventilação, você vai se utilizar do vento, de uma fonte de vento, para conseguir separar. Como assim? Olha como está ilustrado aqui na imagem, né? Ó, você vai pegar a bacia ou a peneira, aí você vai chacoalhar no vento, onde tenha bastante vento, e no vento vai embora o que? As cascas do amendoim e vai ficar só o amendoim. Eu sei que, né, é muito simples, né? Mas isso também é um processo também muito recorrente no nosso cotidiano, principalmente na plantação de café, né? Aqui, aliás, é uma imagem que representa uma pessoa que trabalha, né, nessas plantações de café, e ele está se utilizando desse processo de ventilação, ó, né? E aqui a gente tem a separação magnética, que também já é um nome bem sinuoso, né? Que é que você pode imaginar um lixão, e essa máquina, ela quer o quê? Ela quer só os metais, né? Então, aqui nesse guindastezinho aqui, ó, tem um ímã, como se fosse um ímã, e esse ímã ele só vai atrair os metais para si. Isso também é uma separação, né? É um processo de separação, porém magnético. Aí agora a gente vai para a destilação simples, né? Aqui a gente tem a destilação simples, que é um processo de separação de misturas bastante aplicado, bastante conhecido nos laboratórios, né? Aliás, a gente faz bastante práticas de destilação na universidade, é bem interessante. E então, aí a destilação simples, eu vou dar um exemplo assim bem fácil para vocês. Imagina aqui nesse líquido que está aqui no balão, ó, aqui no balão de vidro aqui. Imagina que nesse líquido você tem água e sal. Aí eu quero separar a água do sal aqui. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Você vai aquecer essa mistura aqui, ó, aqui com bico de Bilsen, aí tem a telinha, né, aqui de aquecimento, tela de amianto, quer dizer. Aí você vai aquecer essa mistura, então a água, ela vai evaporar, aí ela vai passar por esse condensador aqui, ó, e lá no final ela vai virar água novamente, tá vendo? Esse condensador aqui, ele vai fazer com que esse vapor se transforme em água novamente, ó, certo? Isso aqui é a função do condensador. E aqui vai ficar o quê? No fundo do balão? Vai ficar só o sal, né?
Então, isso aqui também é um processo de separação de mistura, né? Aí, bastante conhecido, que é a destilação simples. Muito bacana, muito legal. Porém, tem outro processo que ele é um pouquinho mais complexo, mas também não é difícil de se entender, que é a destilação fracionada, né? Aí, na destilação fracionada, vai trabalhar com o quê? Vai trabalhar com componentes que têm uma diferença de ponto de ebulição. Então, os componentes que têm um ponto de ebulição mais baixo são esses que vão destilar primeiro, né? E uma aplicação industrial aí bastante conhecida de aplicação de destilação fracionada é as torres de petróleo, né? Nosso famoso petróleo. A gente sabe que o petróleo ele nos fornece aí, nossa, várias matérias, várias coisas interessantes, gasolina, diesel, né? Todos esses combustíveis, eles são o quê? São gerados da destilação do petróleo, né? Então, para você ver como é importante, né? A gente conhecer esses processos de separação de mistura, porque eles são muito importantes para a nossa sociedade, né? Nossa, que legal a gente conhecer esses processos. Mas o sentido, né, da destilação fracionada é bem parecido com o da destilação simples. Não vai variar tanta coisa assim, não. E agora, eu trouxe para vocês outro processo, né, de separação de mistura, que é por arraste, destilação por arraste a vapor, que também é um processo interessante, que esses óleos, né, não sei se vocês conhecem os óleos essenciais, eles são obtidos através desse tipo de destilação por arraste, né? E assim, eu listei aqui as etapas, porque eu achei pertinente colocar as etapas, porque esse processo aqui ele é um pouquinho mais complexo, então eu achei interessante listar as etapas desse processo, certo? Então, aí na primeira etapa, a gente monta o sistema de destilação. Aí, a segunda, você liga o circuito de água do condensador, para o condensador resfriar, né? O vapor. Aí, em seguida, que é a terceira etapa, você coloca a água no balão de fundo redondo, balão A, e em seguida bota a água no balão de fundo redondo B, né? E a quinta etapa, você liga a fonte de calor, que é aqui, onde tem essa fonte de calor, que é o bico de Bilsen. Aí começa o processo. Então, como é mais ou menos esse processo, né? É um processo que ele é usado em separação de misturas homogêneas. Aí, obrigatoriamente, ele vai ter o quê? Um sólido ou um líquido que tem um ponto de ebulição baixo, né? Que é um líquido que seja o quê? Volátil, né? Para poder passar aqui pelo condensador. Aí, esse método, por que é chamado de destilação? Ele é chamado de destilação porque o sólido ou líquido, né, da mistura homogênea, ele vai ser transformado em vapor, né? E em seguida ele vai sofrer um processo de condensação, que é o que a gente viu lá na destilação simples, né? Então, assim, também não tem tanta diferença assim, só que ele acaba sendo mais puxadinho, né? Porque aqui ele vai precisar lidar com duas misturas, mas acho que a diferença é só essa mesmo, mas o sentido de destilação é o mesmo, tá? Que você vai ter um condensador, você vai ter, né? Você vai ter uma mistura que é mais volátil que a outra, mas é o mesmo sentido, né? É o mesmo processo. Então, eu quis trazer para vocês só esses processos básicos, né? De separação de misturas. Vocês podem estar dando uma conferida na literatura, no livro, que também tem lá umas questões também no livro,
Então é importante também, sabe, vocês conhecerem esses processos, porque são processos que fazem parte da vida de vocês, do cotidiano de vocês. Como eu falei, eu citei primeiramente o quê? A filtração, né? Que é aí um processo aí bastante conhecido por todos nós, né? Então, para vocês verem como não está longe da nossa realidade, né? A química. Por isso que é importante vocês entenderem esses processos, não ficar expert, mas se quer conhecer, é importante a gente conhecer, né? Porque isso faz parte da nossa realidade. Então, eu queria, né, agradecer vocês pela atenção, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dificuldade, vocês comentam, qualquer, né? Vocês podem comentar aí nos comentários, colocar nos comentários. Ou então vocês podem fazer uma pesquisa na web, né? Que tem bastante coisa na web falando sobre esses processos. Mas eu espero que vocês tenham entendido, tá? E eu agradeço vocês. Obrigada.